Olá, vamos para a nossa quarta aula. Bom, essa quarta aula é muito importante porque agora nós vamos realizar a prática. Você vai ver que aqui embaixo existem 5 áudios que eu selecionei. O primeiro de minha autoria e 4 outros são auxiliares. Veja que existe uma vastidão de áudios na internet à disposição, mas a maioria deles, embora estejam escritos que seja de visualização criativa, não fazem o menor sentido e não têm a estrutura de composição de uma visualização criativa realmente profissional. Essas que eu deixei aí à sua disposição são realmente as mais próximas de um trabalho digno de profissionais de bom nível e de êxito profissional. Bom, o que nós temos então? Fazendo a nossa visualização terapêutica que eu coloquei aqui, a primeira, você vai ser induzido então, através da respiração e do relaxamento e da criação de imagens mentais. Então, Dr. Paulo, eu não tenho dificuldade em relaxar. Então, quando você começa a fazer o processo de relaxamento e respiração juntos, com o tempo, 1, 2, 5, 10 vezes, você vai adquirindo então uma leveza. Algumas pessoas relaxam automaticamente, outras demoram um pouco mais para relaxar. Isso depende muito das amarras, das constituições psicoemocionais que nós temos, que às vezes elas freiam esse processo mesmo. Então, há necessidade de uma certa disciplina para esse relaxamento, tá? Bom, faz o relaxamento e a respiração. Quando eu disser lá, respire profundamente, você já sabe que são 3 tempos. Retém, solta, nariz, retém, boca e assim por diante. Aí depois eu falo, crie as imagens mentais, ou se não, vamos visualizar. O que significa isso? Significa que você vai colocar em prática teu instrumento aqui de imaginação, de criação. Tá? É como se o cérebro estivesse naquele momento, lá naquele local, com você, fazendo exatamente isso. Então o que você precisa fazer? Olha que interessante. Você precisa apenas visualizar aquilo que eu estou lhe dizendo. Ah, doutor Paulo, mas eu tenho uma dificuldade de visualizar as coisas. Então faz o seguinte, você pode, por exemplo, pegar uma caneta, tá? Colocar na sua frente a caneta, bem no centro, olhar a caneta por 1 minuto, fechar os olhos e imaginar essa caneta aqui na sua mente. Imagine a caneta na sua mente. Então, você, 1 minuto focando, fecha os olhos, foque ela lá dentro. Fica 1 minuto aberto, fecha os olhos, fica 1 minuto fechado, foque ela, construa ela na sua percepção visual. Ah, doutor Paulo, foi fácil, mas ainda estou com dificuldade. Então o que você faz? Pega, por exemplo, uma fotografia, tá? Pega uma fotografia e nessa fotografia aqui você fica 1 minuto olhando para a fotografia, olhando as pessoas, o ambiente, os detalhes fazem toda a diferença. Então aí você olha todos os detalhes e tal. Fecha os olhos. 1 minuto. Consigo interpretar, consigo visualizar, consigo lembrar-me a memória? Sim. Não. Então mais 1 minuto. Isso vai fazendo o quê? Um processo de construção no seu cérebro. E que vai ajudando na visualização. Se eu falo para você, fique num lugar agradável. Puxa, doutor Paulo, aquela parte do lugar agradável eu não consigo. Liga teu computador, põe lá, põe na tela. O que eu estou vendo aqui? Pô, estou vendo aqui um campo verde. Então vai lá, ó, veja o campo verde, veja as pedras, sinta o cheiro do campo, talvez você seja olfativo, sente a brisa no rosto, sente o sol, sente o verde, todas as graminhas, as particularidades, enfim. Veja todo o conteúdo lá na internet, olhando e tentando se reprogramar para sentir aquilo. De repente você faz a visualização, sente-se e visualiza um lugar bem agradável. Você vai justamente para aquela imagem. Ótimo, pronto. Ah, doutor Paulo, é assim que funciona? Sim. Ah, então eu quero visualizar-me com saúde. Ah, não consigo me ver. Tira uma foto de você, coloca lá no teu computador e vê com saúde, força, tal, fazendo uma ginástica, comendo bem, assistindo um filme tranquilamente, com saúde. E aquela imagem fixe, construa. E quando você vai construindo, ela vai memorizando lá. Bom,
tudo bem, doutor Paulo, então entendi. Então eu posso fazer isso? Posso, mas você pode ir além. Lembra que eu falei que eu fotografei o imóvel que eu queria? Pois bem, eu quero um carro agora. Então o que você vai ter que fazer? Fotografe um carro. Tire a foto de um carro digital lá da internet. Coloque, olhe várias e várias vezes. Grude em algum cole, afixe em alguns locais onde você constantemente está vendo o carro, por exemplo. Tá? Muita gente fala assim, doutor Paulo, isso daí cria muita pressão dentro de mim. Não, não cria pressão. É uma imagem mental que está sendo assimilada. Assimilação e associação mental. Quando você fizer o exercício, então veja o seu desejo, aí você vê o carro. Veja você andando nele. Então a criação é importante. Você tem os subterfúgios externos para fixar a imagem internamente. Isso na visualização criativa. Olha que interessante. Amanhã, e isso é muito usado, eu realmente passo para todas as pessoas que eu conheço que estão no desafio, por exemplo, de buscar um emprego. Quero um emprego, não estou conseguindo. Visualização criativa. Aí eu vou fazer uma entrevista naquela empresa. Já tirou foto da empresa? Não. Posso tirar? Claro. Foto da empresa. Dá uma olhada na empresa. Entre na empresa lá, vai tomar um café lá dentro, toma um café, fala com a recepcionista e tal. Converse com as pessoas. De repente você sente a atmosfera, observe o teto, o tapete, coisa, aquilo, as flores, a folha, a pessoa que está te atendendo. Com quem que eu vou fazer a entrevista? Ah, com o seu João. Ah, o seu João, como que ele é? Ah, assim, tá. De repente você vê o seu João, mentaliza ele, visualiza ele, todas as características. Aí o que você faz à noite? 2, 3 vezes antes de ir na entrevista, por exemplo. Fecha os olhos, relaxa, respira. Aí não precisa ser nada automático que tenha a utilização do áudio. Você simplesmente, para mim, funciona assim. Eu deito à noite, relaxo, respiro e como se eu estivesse dormindo, eu vou encaminhando. Eu saindo de casa, eu chegando no local, se eu fui de carro, se eu fui a pé, onde eu estacionei, onde eu parei. Olha os detalhes. O meu objetivo é a busca do emprego. Vou lá, entro dentro da empresa, já sei como a empresa é, respiro, sinto o cheiro da empresa, o barulho da empresa, o som da empresa, né? Vou lá tomar um café, ou alguma coisa, uma água, aí o que eu vou fazendo? Vou investigando e passo a passo eu vou criando na minha mente um ambiente. Aí eu vejo na minha frente o seu João, pode ser que não seja a mesma pessoa, mas é um símbolo. Eu entro lá, dou a mão para o seu João, falo bom dia, boa tarde e tal, sigo para a entrevista, vou para a entrevista e eu falo o que é necessário ser falado na entrevista. Falo isso, falo aquilo corretamente, falo aquilo, me sinto bem, me sinto seguro, me sinto com uma boa autoestima, uma boa autossegurança, confiança. Converso com ele, exponho o que eu tenho de melhor para oferecer para a empresa, aperto a mão dele, vejo todos os detalhes e vou embora. Seu cérebro computou que você foi nessa empresa uma vez? Sim, essa vez. Na próxima, você já foi mentalmente, você já criou isso. Então você já tem uma certa confiança, uma certa segurança. Se você fazer 2, 3 visualizações, por exemplo, na próxima que você entrar lá, você vai estar totalmente relaxado, sabendo o que vai falar, como falar, quando falar, com quem está falando. É diferente porque você criou um cenário que ele vai proporcionar para você um fechamento mais harmônico, mais energético, emocional, mais equilibrado do seu objetivo. Então, quanto mais você se acercar dos detalhes, melhor. Isso serve para você comprar o seu carro, para você fazer uma entrevista. Por exemplo, vou fazer uma palestra, eu tenho um encontro amanhã com 500, 600 pessoas. O que eu vou falar primeiro? As minhas palestras muitas vezes funcionam assim. Eu chego à noite, estou com uma palestra em pauta para falar amanhã, faço uma visualização de eu entrando, eu falando isso, aquilo. Quando eu chego na palestra, parece que automaticamente tudo aquilo que eu falei vai vindo. Uma sequência de palavras.
uma sequência lógica que eu plantei lá no meu subconsciente, já está guardado tudo aquilo, já está registrado na memória. Então fica muito mais fácil. Por exemplo, eu quero para cura. Vamos ver inclusive as áreas que nós temos. Se eu quero a área da saúde física, a cura. Então vou buscando saúde, restabelecimento. Posso usar cromoterapia ou cores invadindo o meu corpo. Essas cores, por exemplo, o verde que estabelece a saúde. Os meus órgãos extremamente bem equilibrados. Minha saúde bem equilibrada. Eu posso visualizar isso. Eu posso visualizar me sentindo bem, cheio de energia, de dinamismo, de força. Ótimo. Isso na área da saúde física, da saúde emocional, relacionamento. Puxa vida, amanhã eu tenho que finalizar o relacionamento. Tenho que sentar com uma pessoa, conversar com ela, fazer entender que infelizmente não funciona mais. Então você se vê planejando direitinho, conversando com a pessoa, reação positiva, tudo, tal. Dessa forma você criou na sua mente o que te vai levar a você, por intuitivamente, a agir de uma maneira melhor. Você vai, no primeiro relacionamento, a primeira vez que você vê a pessoa, aí eu estou nervoso, tenso, o que eu faço, o que eu não faço, fez a visualização, você já vai mais preparado para isso. Não vai tirar o sabor, nem a emoção do momento, vai te dar segurança, vai te dar uma boa autoconfiança para isso. Tanto lá no emprego, tanto com o relacionamento, tanto para cura, para a busca da saúde física. Eu coloquei até uma visualização de prosperidade para buscar o quê? Buscar prosperidade para você. Trazer o quê? Energia positiva para que as oportunidades venham. Muitas vezes nós estamos fechados na nossa linguagem corporal, na nossa linguagem de comunicação. Para quê? Para prosperidade. Você faz a visualização, o universo abre-se. É incrível como o universo abre-se. Então o que eu coloquei aqui? Você vai ter 5 áudios. O meu é um áudio de visualização criativa para eliminação dos problemas. Então imagine um problema que você está difícil, está truncado. Utilize-o. Quero me eliminar alguma coisa do passado. Utilize. Existe um símbolo. Una-se ao símbolo, associe-se e jogue fora. Tem outras visualizações, como a visualização de emoções que você no momento está se sentindo muito mal, com raiva, com medo. Existem algumas outras muito bem planejadas, inclusive a nossa, da nossa limpeza emocional 21 dias, é para isso mesmo, que você libera tudo isso, que você joga para fora essas emoções que não estão mais te ajudando naquele momento. Tem da cura, da luz verde, da luz amarela. Você imagina, visualiza tudo isso. Isso é importantíssimo para criar, você vai ter da prosperidade. Então aqui estão todas as 5 visualizações que vai te auxiliar. E depois, é claro, nós temos o passo a passo lá para você ver como que você tem que reagir, ou sentir melhor, ou entender melhor. Agora, o único adendo que eu quero deixar para você, além da prática que você precisa fazer com elas, é justamente entender que existe outro tipo de visualização. A terapêutica. A terapêutica nós fazemos num processo separado. Nós temos um áudio terapêutico utilizado e nós temos um serviço terapêutico especializado. Por quê? A visualização terapêutica é diferente do cotidiano, é diferente do normal. É algo que não que tenha uma seriedade maior, mas é algo em particular e tem a ver com descobertas através de símbolos. Ok? Então nós fazemos uma visualização e essa visualização vai me mostrar os seus bloqueios. Você vai, eu guio você até um local, não sugestiono nada o que você vai encontrar, apenas o guio, eu coloco a mão no seu lado e vou com você. E nós vamos lá e eu vou te falando e nós vamos descobrindo alguns conteúdos. Esses conteúdos são símbolos que nós traduzimos esses símbolos e mostramos então o que está bloqueando, o que está causando, ou qual a melhor solução para o problema, qual a melhor definição que nós precisamos ter naquele momento, para aquela experiência. Então, essa é a visualização terapêutica, que você não encontra em nenhum CD, você não encontra nenhum DVD, nem nada no YouTube, internet, porque isso não pela seriedade, mas sim
pelas ferramentas que a gente precisa para decodificar cada tipo de símbolo que existe. Então é um trabalho terapêutico mais profundo, mas eu gostaria que você soubesse que existe esse tipo de ferramenta, tá? Nós trabalhamos com ele em nossos cursos, nós trabalhamos em áudios específicos, alguns trabalhos que nós vendemos na nossa loja virtual, mas eles estão todos encaixados nesse processo de feedback. Eu faço o guia e você me manda um relatório de tudo que observou durante aquela visualização e a gente pré-estabelece o que está acontecendo. Bom, é mais ou menos isso, tá? Então, o que falta agora é simplesmente você testar, praticar, utilizar as ferramentas. Às vezes você pode criar as suas ferramentas, tá? Você pode no teu celular, por exemplo, e usar a minha entrada de relaxamento até eu começar a visualização. E, por exemplo, você pode unir alguma coisa, associar alguma coisa com o que você quer. A visualização que nós temos, por exemplo, para eliminar raiva, a gente às vezes associa um balão, o balão enche de raiva e ele sobe e vai embora. É uma associação, uma visualização. Outros é jogar uma pedra. Outros é você criar situações no presente no qual você está passando de abundância, de saúde, de força. Amanhã eu vou enfrentar o chefe e eu não sei bem o que vai lá. Então, peraí, deixa eu fazer uma visualização de eu entrando tranquila, ponderada, ouvindo mais, me contendo, relaxando no momento, tentando obter as melhores respostas. Você criou. Então não precisa muito. Utiliza só o relaxamento inicial, a respiração e o conteúdo você mesmo vai. Você pode desligar o áudio e ir lá. Eu vou lá com o meu chefe, ou vou na entrevista, ou vou na cura, ou vou conversar com uma pessoa nova, ou é o primeiro dia que eu tenho de aula na faculdade, não sei como me lidar com isso, ou o primeiro dia que eu tenho na empresa, como que eu vou fazer, fiquei tanto tempo parada, enfim. Nós temos N's variados tipos de propriedades para visualização criativa. E eu achei muito bom estar aqui com você, lançando para você essa ferramenta, colocando ela em suas mãos, para que você faça uso prático delas, para que você consiga, com cada desafio que você tenha, vencer com essa ferramenta. Ela é a solução de todos os nossos problemas? Não, é uma ferramenta. É uma ferramenta que abre portas, que abre caminhos, que abre oportunidades, que nos bloqueia, que nos deixa mais focado em algumas questões que o universo nos deixa. Às vezes você faz uma visualização e no dia seguinte, por exemplo, você pode fazer uma visualização de estar recebendo respostas que você precisa. Eu estou tão indecisa hoje. O que eu vou fazer? Como que eu posso agir ou me melhorar nesse momento? Então o que você faz? Busca uma visualização, no dia seguinte você recebendo alguns sinais, algumas respostas, e aí você fica aberta, porque todas as respostas que você vai ter já estão dentro de você, por incrível que possa parecer, já está tudo aí, só que vai vir tudo à tona em um formato que você vai assimilar e vai entender melhor. Visualização criativa. Crie positivamente. A gente tem uma criatividade muito grande dentro de nós, mas utilizamos ela de uma maneira extremamente negativa. Você já parou para perceber? A pessoa está assistindo novela, aí na novela tem traição, ela já começa a imaginar, puxa vida, olha só se isso acontecesse comigo, mas pode estar acontecendo. Aí começa aquela imaginação negativa. O marido chega 5 minutos atrasado, ela já sabe que está acontecendo alguma coisa. Ela tem quase certeza, porque aquela imaginação é tão vívida, está tão associada dentro dela, só que está levando ela para o caminho negativo. Vai ter ciúmes, vai ter discórdia, vai ter briga por uma coisa que ela visualizou lá na televisão. Olha como também é interessante, você está assistindo um filme, aí você vê o vilão. O vilão é ruim mesmo, é isso, é aquilo. Todo o teu conteúdo emocional tá com raiva do vilão. Você queria matar o vilão. Você quer o mocinho. De repente, vira a história, você percebe que o vilão
passou por uma história tão triste, tão dolorosa. Então, o filme ele encaminha para você ficar com tanta dó. Você olha e fala assim, meu Deus do céu, coitado do vilão. Aquele que era o vilão agora passa a ser o herói, você está torcendo pro vilão. Você vê como que nós somos sugestionados emocionalmente por características visuais e emocionais. Imagina isso a teu favor. É o que nós temos aqui na visualização criativa. 5 exercícios, faça-os. Vai ser extraordinário. Escreva, coloque os seus comentários, participe, converse com um, converse com outro. Nós temos mais ou menos aqui mais de 1.500 pessoas assistindo esse vídeo, essa aula de visualização. Nós temos 1.500 pessoas aqui juntas querendo se melhorar, querendo participar, querendo crescer. É a única ferramenta? Não, existem várias e várias ferramentas. Eu sugiro, por exemplo, que você faça o nosso curso de controle emocional, limpeza emocional, programação neurolinguística, que é um curso fantástico. Ho'oponopono é a maior ferramenta que nós temos lá. É uma ferramenta breve, simples, que você cresce em consciência, vibracionalmente, melhorias. É tão bom você ver as pessoas utilizando aquilo com que você auxilia e dando resultados positivos. Todos os dias, sem exceção, eu recebo o e-mail de Ho'oponopono das pessoas falando sobre as grandes conquistas que tiveram. Eu recebo e-mails de pessoas falando sobre o controle emocional, o como ajudaram elas nas situações de ansiedade, de medo, com família, com relacionamento. Programação neurolinguística, então, eu tô todo dia, são vários e vários e-mails das pessoas falando sobre o quê? As suas experiências. Porque lá são tantos exercícios, mas tantos exercícios, que cada um que você faz é algo novo, extraordinário que tem acontecido. Então, nós temos em tempo de mudança, nós temos tempo de colocar tudo isso em prática. E eu vou lhe contar um segredo. O segredo é que eu tenho mais ou menos no nosso site 300 CDs. E acredite, eu já fiz todas, mas todos os exercícios que estão lá, sem exceção de nenhum. Eu passei por visualização, eu passei por mentalização, eu passei por hipnose, eu passei pelos solfejos. Solfejos eu escuto na hora do meu almoço pelo menos 15 minutos para me relaxar, para me soltar. Eu sempre estou bem fisicamente, não tenho dor de cabeça, não tenho ansiedade, não tenho absolutamente nada. Solfejos, que eu uso cantos gregorianos, para mim é incrível. Para outra pessoa pode não ser, mas para mim é fantástico. Tem também os Delta Cura. Os Delta Cura é uma maravilha. Você coloca o som de chuva no teu ambiente para ouvir à noite. É uma viagem. Então nós temos tantas coisas boas e as pessoas ficam lá na televisão, nos noticiários, colocando lixo. Fica lá nos documentários de dor, de sofrimento, colocando lixo lá. Com aquelas novelas falando sobre traição, desamor, intriga, colocando lixo lá. Como se aquilo estivesse criando a sua realidade. E a realidade está aqui, na nossa percepção. Quanto mais a gente aguça, melhora, cria, imagina, a nossa percepção melhor. E nossa criatividade é poderosa. É a mesma criatividade do Walt Disney. Nós temos um projeto que é o projeto do Walt Disney, o Smart, que você faz isso, você cai numa área, antes de qualquer projeto que você for fazer, qualquer empresa que você for abrir, você cai numa área chamada Walt Disney, onde toda a sua criatividade tem que ser jogada ali, tudo, até as coisas mais mirabolantes. Por exemplo, você pega hoje e você acredita que nesse cartão aqui microscópico, mini cartão, tem 8 gigas de memória que você pode colocar no seu celular e assistir, por exemplo, todas as minhas aulas de limpeza emocional, escutar todos os áudios nesse cartão. E aqui dá para colocar 4 ou 5 cursos meus automaticamente. Ah, eu sou da época 1980, onde a gente colocava na fita cassete, onde não existia nenhum cartãozinho, nem pendrive. Quer dizer, quando se imaginou isso, é que pode ser criado. O que nós imaginamos
a gente pode chegar lá. Visualização criativa. Se você colocar aqui dentro da sua mente, no presente, vai ocorrer lá na frente. Ou pelo menos todas as portas se abrirão para você pegar a sua oportunidade. Eu agradeço a sua presença. Espero a sua contribuição no sentido de deixar os seus comentários. Eles são muito importantes. Se você puder ir no nosso canal no YouTube e puder fazer a sua inscrição lá e se manter sempre ligado com as nossas inovações, a gente tem áudios maravilhosos que falam sobre emoção, prosperidade. Os temas são diversificados. Nós queremos simplesmente contribuir. E essa contribuição depende da abertura que você tem para o seu crescimento. E eu sou sócio, seu sócio em crescimento. Por isso, seja bem-vindo ao nosso mundo. Gratidão por você estar conosco. Um forte abraço e sucesso! Sucesso para todos nós. Vamos lá?